Roberto Baggio, the saviour of Italy throughout this tournament. He's missed it, and Brazil win the World Cup. Havia algo nos olhos de Baggio naquele momento que nem as câmeras conseguiram capturar completamente. Era 17 de julho de 1994 e o estádio Rose Bowl em Pasadena abrigava a final da Copa do Mundo mais tensa da história recente. Depois de 120 minutos sem gols entre Itália e Brasil, 94 mil espectadores no estádio e 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo aguardavam o desfecho nas cobranças de pênalti. Roberto Baggio caminhava lentamente em direção ao ponto da marca penal. Era o quinto cobrador da Itália e o peso de toda uma nação repousava sobre seus ombros. Aos 31 anos, o Divin Codino havia carregado praticamente sozinho a seleção italiana até aquela final. 5 gols em 6 jogos, incluindo 2 atuações soberbas nas semifinais que deixaram a Bulgária e a Espanha pelo caminho. Mas naquele momento, enquanto se aproximava da bola, algo estava diferente em Roberto. Seus companheiros de equipe, Paolo Maldini e Franco Baresi, observavam da linha do meio-campo com uma mistura de confiança e ansiedade. Eles conheciam Baggio há anos, sabiam de sua precisão, sua frieza em momentos decisivos, sua capacidade quase mística de resolver jogos impossíveis. O técnico Arrigo Sacchi, na lateral do campo, sentia o estômago contraído. Havia optado por deixar Baggio como último cobrador exatamente por confiar em sua experiência e sangue frio. Se chegasse até ele, seria porque a Itália ainda teria chances. E agora havia chegado. O placar das cobranças estava empatado, 3-3. Franco Baresi havia aberto errando o primeiro pênalti italiano, algo impensável para o capitão que raramente falhava. Márcio Santos também errou pelo Brasil. Depois, Demetrio Albertini, Alberigo Evani, Daniele Massaro e Roberto Donadoni acertaram pela Itália, enquanto Romário, Bebeto, Branco e Dunga converteram pelo Brasil. Agora era a vez de Baggio. Se acertasse, a decisão continuaria. Se errasse, o sonho italiano terminaria ali. Roberto posicionou a bola com o cuidado meticuloso que sempre demonstrava. Eram apenas 12 passos entre ele e Cláudio Taffarel, o goleiro brasileiro que havia se tornado uma muralha durante todo o torneio. Mas para Baggio, aqueles 12 passos representavam muito mais que a distância física até o gol. Enquanto se afastava para tomar impulso, sua mente viajou involuntariamente para os momentos que o trouxeram até ali. A infância em Caldogno, onde aprendeu a jogar em campos de terra batida. As lágrimas quando se machucou gravemente aos 18 anos e quase abandonou o futebol. A pressão constante de ser sempre o diferente, o jogador que não se encaixava nos moldes táticos tradicionais do futebol italiano. Se você sente essa mesma tensão que conecta corações através do futebol, se inscreva no canal e deixe um like. Vamos continuar juntos nessa jornada através das histórias mais intensas do esporte que amamos. Roberto sempre foi diferente dos outros futebolistas. Desde pequeno, demonstrava uma sensibilidade artística que ia além do campo. Lia filosofia budista, praticava meditação, questionava o mundo de forma profunda. Seus colegas às vezes não entendiam por que ele passava horas em silêncio antes dos jogos, ou porque falava sobre karma e destino com a mesma naturalidade que discutia táticas de jogo. Naquele momento, diante do pênalti mais importante de sua vida, toda essa complexidade interior de Baggio veio à tona. Ele sabia, com uma certeza quase sobrenatural, que aquele chute definiria não apenas o resultado da Copa, mas como seria lembrado pelo resto da vida. O Rose Bowl estava em completo silêncio. 94 mil pessoas prenderam a respiração simultaneamente, criando uma atmosfera surreal, quase fantasmagórica. Roberto podia ouvir o próprio coração batendo, sentia o suor frio descendo pelas costas apesar do calor californiano.
Foi então que aconteceu algo que poucos perceberam, mas que mudaria tudo. Baggio olhou para o gol, depois para Taffarel e finalmente para o céu. Não foi um gesto rápido ou mecânico, foi um olhar profundo, contemplativo, como se ele estivesse se despedindo de algo ou pedindo permissão para alguém que não estava ali fisicamente. Naqueles 3 segundos de olhar para cima, Roberto Baggio não estava mais no Rose Bowl. Estava conversando com seu destino, com as forças que sempre acreditou governar em sua vida. E nessa conversa silenciosa, algo se quebrou dentro dele. Não foi medo ou nervosismo, foi uma aceitação, uma rendição ao que estava prestes a acontecer. Quando baixou os olhos e começou a corrida para o chute, Taffarel notou algo estranho na expressão do italiano. O goleiro brasileiro, conhecido por sua capacidade de ler os adversários, sentiu um arrepio inexplicável. Era como se Baggio já soubesse o resultado antes mesmo de chutar. A corrida de Baggio em direção à bola foi diferente de todas as outras que havia feito na carreira. Normalmente confiante e preciso, dessa vez seus passos carregavam uma melancolia antecipada. O pé direito encontrou a bola com menos convicção do que o habitual. E então aconteceu o impensável. A bola voou alto, muito alto, passando por cima da trave de Taffarel e se perdendo nas arquibancadas atrás do gol. O silêncio do estádio foi quebrado por um rugido ensurdecedor dos torcedores brasileiros e por um lamento coletivo que parecia vir das profundezas da alma italiana. Roberto permaneceu parado por alguns segundos, olhando para onde a bola havia passado. Não demonstrou desespero ou raiva, apenas uma tristeza profunda, quase filosófica, como se estivesse assistindo ao cumprimento de uma profecia que já conhecia. Paolo Maldini foi o primeiro a alcançá-lo, colocando o braço ao redor dos ombros do companheiro. Não foi culpa sua, Roberto. Você nos trouxe até aqui. Mas Baggio apenas balançou a cabeça em silêncio, sabendo que aquelas palavras, por mais bem intencionadas que fossem, não alterariam o peso do momento. Se essas histórias tocam sua alma como tocam a nossa, se inscreva no canal e deixe seu like. Cada curtida nos motiva a continuar contando as histórias que fazem o futebol ser mais que um simples jogo. O que se seguiu foi um dos momentos mais marcantes da história das Copas do Mundo. Enquanto os brasileiros comemoravam o tetracampeonato, Baggio caminhou sozinho pelo campo cabisbaixo, carregando uma dor que transcendia o futebol. As câmeras o seguiram, capturando uma imagem que se tornaria icônica. O Divan Codino derrotado, mas ainda majestoso em sua tristeza. Nos vestiários, após a cerimônia de premiação, Arrigo Sacchi encontrou Baggio sentado sozinho em seu canto, ainda com o uniforme sujo e o olhar perdido. Roberto, você foi nosso maior jogador nesta Copa. Sem você, nem estaríamos aqui. Baggio levantou os olhos lentamente e ofereceu um sorriso melancólico. Coach, às vezes o destino escolhe momentos específicos para nos ensinar quem realmente somos. Hoje aprendi que posso carregar uma nação nas costas, mas também posso derrubá-la com um único chute. Franco Baresi, que havia errado o primeiro pênalti da série, sentou-se ao lado do companheiro. Nós dois erramos hoje, Roberto, mas isso não apaga tudo o que fizemos para chegar aqui. A solidariedade entre os dois capitães criou um momento de rara intimidade em meio à devastação coletiva. O que poucos sabiam é que Baggio havia passado a noite anterior à final meditando, como era seu costume antes de jogos importantes. Durante essa meditação teve uma visão estranha. Se via errando um pênalti decisivo. Acordou sobressaltado, mas decidiu não contar a ninguém, tentando convencer-se de que era apenas ansiedade pré-jogo. Anos depois, em entrevistas, Roberto revelaria que aquele pênalti perdido foi o momento que o fez questionar profundamente sua relação com o futebol e com a pressão de ser considerado o salvador da pátria. Percebi que havia colocado muito peso sobre meus próprios ombros.
O futebol é um jogo coletivo, mas eu estava tentando resolver tudo sozinho. A jornada de volta para a Itália foi silenciosa. No avião, Baggio permaneceu a maior parte do tempo olhando pela janela, processando o que havia acontecido. Seus companheiros respeitavam sua necessidade de silêncio, compreendendo que ele precisava de tempo para elaborar a dor. Quando chegaram a Roma, uma multidão esperava a seleção. Contrariando as expectativas de hostilidade, o público recebeu os jogadores como heróis. Para Baggio, aquele momento foi revelador. Percebeu que o amor dos torcedores pelo futebol ia além dos resultados imediatos. O pênalti perdido por Roberto Baggio na final de 1994 tornou-se um divisor de águas em sua carreira e vida pessoal. Nos anos seguintes, ele aprofundou seus estudos filosóficos e seu envolvimento com causas humanitárias. O futebol continuou sendo sua profissão, mas não mais sua única razão de existir. Em 1998, na Copa do Mundo da França, Baggio teve sua redenção. Classificou a Itália para as oitavas de final com 2 gols memoráveis contra o Chile. Mas dessa vez, sua atitude era diferente. Não carregava mais o peso de ser o único responsável pelo destino da seleção. Aquele pênalti me libertou de uma prisão que eu mesmo havia criado, diria anos depois. Aprendi que a grandeza não está em nunca falhar, mas em como você se levanta depois da queda. A imagem de Baggio caminhando cabisbaixo após o pênalti perdido se tornou uma das mais reproduzidas da história do futebol. Mas para aqueles que o conheciam verdadeiramente, aquela imagem representava não uma derrota, mas o nascimento de um homem mais sábio e humano. Roberto Baggio se aposentou em 2004 aos 37 anos, deixando um legado que transcendia títulos e estatísticas. Havia provado que é possível ser grande não apenas nos momentos de glória, mas principalmente na forma como se enfrenta a adversidade. Hoje, quando jovens jogadores enfrentam a pressão de grandes momentos, muitos técnicos contam a história de Baggio. Não como exemplo de como não se deve cobrar um pênalti, mas como uma lição sobre dignidade, aceitação e a coragem de continuar sonhando, mesmo depois de ver um sonho se despedaçar. Aquele olhar para o céu antes do pênalti que as câmeras não conseguiram capturar completamente continua sendo um mistério. Mas talvez seja exatamente isso que torna a história ainda mais poderosa. A ideia de que nos momentos mais cruciais de nossas vidas, conversamos com forças que não compreendemos totalmente, e às vezes essas conversas nos levam a lugares que jamais imaginamos visitar.